Para estampas exclusivas de Attack on Titan e vários outros mangás e animes, visite loja.com.br/Gabi-Xavier. Tem vários modelos, tamanhos, tem quadro e muito mais. Aproveite todas as estampas atuais enquanto ainda não renovamos a coleção, e se você comprar, me marque que eu quero ver e compartilhar. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui mais uma vez pra gente falar de Attack on Titan, de uma dúvida que vocês me mandaram muito depois do episódio 78, que acabou de passar domingo passado, e sim, comento aqui episódios de Shingeki todos os domingos, mais ou menos entre 21 e pouca, então venham, porque sempre tem vídeos longuíssimos falando de todos os detalhes, mas muitos de vocês ficaram em dúvida sobre spoiler só do episódio, não do mangá neste vídeo, sobre o tal voto de renúncia de guerra, como que o Zeke Yeager, que tem sangue real, conseguiu quebrar esse voto, por que ninguém antes quebrou, como que funciona isso, como a coordenada é ativada, o que está acontecendo, tudo que envolve coordenada, caminhos e todo esse lance meio metafísico louco em Shingeki, de tudo que podemos falar até esse ponto, mas já são informações bem valiosas para justamente vocês entenderem o que vem daqui pra frente, porque a coisa vai ficar ainda mais louca, e se inscrevam para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos lá! Antes disso, diquinha, tem mangá com promoção no link aqui da descrição, menos 21% nesse mangá de Record of Ragnarok. Mangá que trata da luta final, a luta muito expressiva entre um grupo seleto de deuses e um grupo muito especial de humanos pelo destino da humanidade. Será que a humanidade merece continuar existindo ou ela deve ser deletada porque não tem mais jeito? Esse mangá foi recentemente adaptado em anime pela Netflix, mas essa versão é publicada aqui no Brasil pela editora New Pop, ela é muito mais proveitosa, porque você consegue ver a luta em detalhes, os traços do mangá são sensacionais, a qualidade da edição da New Pop também está excepcional, então indico muito pra vocês, sem sofrer com slideshow ou qualquer coisa que tenha dificultado a sua compreensão. Boa batalha com excelentes personagens aqui nesse mangá, link na descrição pra você começar já com descontinho. Vamos lá, gente, vamos entender a questão toda da coordenada primeiro. A coordenada é um poder que está associado a um dos 9 titãs. O que sabemos da origem dos titãs é que em determinado momento após a morte da Ymir Fritz, seus poderes foram subdivididos entre 9 titãs, um deles o titã original que historicamente ficou com a família real, a família que era chamada de Fritz, aqueles que eram os reis durante vários períodos, e de 13 em 13 anos eles faziam a sucessão para sempre garantir o controle desse titã original, porque ele tinha coordenada. Agora nos últimos episódios que nós vimos os caminhos, fica muito mais fácil da gente entender o conceito de coordenada, porque a coisa foi ilustrada realmente, né? Eldianos, aquele povo que vem de Ymir, o povo de Ymir, todos eles são linkados por caminhos invisíveis. Como se não importa onde eles estivessem no mundo, eles sempre estão conectados uns aos outros e principalmente ao poder desse titã. Caminhos invisíveis que se juntam num único ponto, a coordenada. A coordenada, que a gente já viu bem uma representação disso lá nos caminhos, é como se fosse o vínculo dessas existências. E quem controla essa coordenada, ou esse ponto, ou esse vínculo entre Eldianos, então, tem um poder supremo de controlar titãs, de transformá-los, de inclusive mexer na genética de Eldianos, como foi dito pelo Tonks-Saver para o próprio Zeke. Daí surgiu o plano do Zeke de esterilizar a galera, e sabe-se lá quais mais outros poderes. Muitas pessoas perguntam por que não usar a coordenada então para acabar com a questão de transformar em titãs. Primeiro que não sei se muitas das pessoas que tinham o poder da coordenada tinham qualquer interesse de acabar com essa transformação, afinal ter titãs é ter poder, e ter poder é dominar, tanto é que é daí que surgiram muitas guerras, inclusive a Guerra Titã, que fez o Karl Fritz isolar a galera em Parades e falar chega de guerra, só paz. E também não sabemos se o próprio Eldiano, mesmo com o seu poder macro que veio, não sabemos do que ainda no anime, se ele pode acabar com o cerne da questão, que é o próprio poder, que é a transformação em titã. A coordenada pode, por exemplo, pelo visto, fazer com que vários Eldianos virassem titãs colossais em tamanho e aparência, mas não em originalidade. Eles não são racionais como o titã colossal original. É realmente um master poder, um hack supremo, mas talvez com algumas falhas. Foi Karl Fritz, então, esse rei 145, que no meio da Guerra Titã, que vamos lembrar só por cima o que foi, titãs originais ali divididos não estavam mais só obedecendo ao rei. As famílias de Eldianos que tinham os titãs originais começaram a guerrear entre si. Esses titãs, independente de quem é quem, de onde veio, eles acabavam sendo utilizados para continuar um ciclo de ódio que Karl Fritz falou, chega. E aí ele levou parte do seu povo para as Ilhas de Parades, criou as muralhas com esses colossais e colocou um voto de renúncia de guerra lá dentro da coordenada. Hoje a gente começou a ver os caminhos e entendeu que a coordenada é um local metafísico fora do tempo e espaço comum que a gente acompanha. O tempo lá
passam-se anos e na realidade foi uma fração de segundo, e lá dentro tem uma figura, aparentemente Ymir Fritz, que recebe comandos. De alguma maneira, a pessoa que tem o sangue real, quando conseguia acessar aquilo livremente, porque não tinha nenhuma trava, ela tinha mandos e desmandos para fazer o que fosse possível dentro dos limites daquele poder. Karl Fritz, de alguma forma, aprendeu ou descobriu como colocar um veto para que ninguém, a partir dele, entrasse lá e estivesse livre para usar aquele poder e esmagar todo mundo com os colossais, ou mandar titãs, controlar titãs para matarem outros titãs ou outras pessoas. Não, chega de guerra. Ele não queria que seu povo sofresse, ele criou as muralhas e uma falsa ameaça que a família Tybur sabia, para que o mundo achasse que se alguém invadisse lá, eles seriam esmagados, o mundo seria acabado pelos titãs colossais, mas na verdade eles só queriam um tempinho de paz enquanto fosse possível, enquanto desse, para ele descansar e todos os eldianos ali dentro vivessem em paz. Uma falsa paz, sim, uma paz na ignorância, sim, mas foi da forma que ele pensou. E assim ele apagou a memória de todos, exceto Ackerman e Azumabito, que eram apoiadores deles, inclusive 2 sangues, né, 2 linhagens que vinculam na própria Mikasa hoje, mas todos os outros tiveram a cabeça apagada, e quem não teve a cabeça apagada foi caçado até ser quase morto, como a gente já sabe. Frida, a última de sangue real dentro das muralhas que teve o Titã original, ela não concordava com a ideologia do rei, a ideologia de paz, essa não vontade de ataque, de não usar o poder dos titãs para matar outros titãs, para matar outros povos, nem nada disso. Ela acreditava que eles tinham que ter um poder para revidar, como vários outros antes dela, mas assim que eles pegavam aquilo, eles incorporavam não só o voto de renúncia, mas toda talvez força daquele arrependimento, as memórias daquele rei lá atrás que presenciou tanta guerra e entendeu o quanto eles precisavam parar, acabar com aquela existência de titãs. Tanto é que Karl Fritz fez aquilo e tentou impedir que invadissem, mas se qualquer um invadisse, ele aceitaria o fim dos tempos dos eldianos como tem que ser. O dia que vocês resolverem vir e aniquilar a nossa existência, acabou. Esse é o nosso tempo. Enquanto pudermos viver em paz, será em paz. E nessa história, memórias são existências, memórias são muito fortes, memórias formam pessoas, memórias interferem muito em quem você é. E as pessoas, elas não só vinculavam uma trava que impedia que lá nos caminhos que a gente viu, a Ymir, a areia e a árvore de luzes e caminhos, não só lá existia uma trava para eles utilizarem os poderes, talvez como aquelas correntes mesmo que o Zeke fez de festinha, né, de mentira, ou de qualquer outra forma ilustrativa que a gente possa pensar, mas também existiam as suas próprias memórias e convicções e talvez memórias de tragédias que vinham como um combo dentro de qualquer outro portador de sangue real. Pronto, gatilho ativado, ninguém mais conseguia utilizar a coordenada, mas era um problema, porque só quem conseguia chegar nos caminhos e utilizar a coordenada daquele titã original era quem tivesse sangue real. E aí o Eren, quando pegou esse titã original, ele nada faria sozinho, porque ele não conseguia chegar nos caminhos. O veto contra a guerra jamais o atingiu, tanto é que Eren é o menino Tatakai, ele quer mais é lutar, e lutar, e lutar, e lutar até cansar, mas ele não tinha sangue real, até que descobriram a chave. Zeke, Yeager ou qualquer um que tenha sangue real com um titã. Não é qualquer um, por exemplo, como a Historia, que não tem um titã. Tinha que ter o sangue real. E por que isso? Porque assim eles uniriam sangue real e titã original, mas com pessoas que tivessem corpos diferentes. Essa era uma forma justamente deles terem uma chave para hackear esse voto de renúncia. A gente vai trazer o cara de sangue real para dentro dos caminhos, mas ele não vai estar preso nas correntes. Ele não vai estar vinculado a esse voto de renúncia, portanto a coordenada poderia ser utilizada livremente para o que quer que fosse. Fosse o plano do Zeke de esterilizar a galera de forma parecida, mas não tão dramática como Karl Fritz, exterminar os eldianos a longo prazo, ou o plano do Eren de utilizar aquilo para fazer estrondo, para fazer qualquer outra coisa que ele quisesse mais ativa, mais Tatakai. Só o plano deles em si já faz com que alguém de sangue real com um titã entrasse naqueles caminhos de forma completamente diferente da Frida, ou de qualquer outro Fritz ou pessoa com sangue real que foi ali depois do Karl, porque aqueles outros iam para os caminhos quando quisessem ativar a coordenada, acessando voto de renúncia, que sejam correntes os prenderam, não deixando eles utilizarem completamente aquele poder, ideologias em memórias do rei, tudo no combo do mesmo corpo da Frida, por exemplo. O Zeke não, ele não acumulou memórias, ele não acumulou veto, ele simplesmente chegou tocando no seu irmão que tinha o titã original e ele, sem esse veto, tinha sangue real e um seu titã. Os dois irmãos foram para os caminhos, a dúvida era
agora quem pode utilizar a coordenada a partir do momento que ambos estão lá. Só que como ele perdeu a cabeça e foi um trabalhinho ali de anos dentro da coordenada para que ele retomasse o seu corpo e sua forma e consciência, Zeke ficou sentado e ele conseguiu inclusive acabar com a existência do voto de guerra, o voto de renúncia à guerra. Ele não estava sujeito a ele não estava controlado por ele não estava preso por ele, e tendo consciência de como funcionam os caminhos, passou anos ali, cabelo, barba, unhas crescendo, ele entendeu o funcionamento da coisa para não deixar que esse veto existisse e não atrapalhasse em qualquer eventual uso da coordenada. Eles já entraram com o hack, ele teve tempo suficiente. Ali dentro dos caminhos, quem tem sangue real tem uma presença muito forte na existência daquela menina que seria Ymir Fritz, que, como o próprio Zeke disse, se comporta como escrava, obedecendo quem tem sangue real. Para ele foi só juntar 1 mais 1 é 2 e pronto. Só que ainda não aconteceu o uso ativo da coordenada até o ponto do episódio 78, quando a gente viu. Os dois irmãos acabaram de se encostar lá dentro, saíram raiozinhos, mas nenhuma ordem conseguiu ser feita para Ymir. O Eren tentou, mas como alguém que não tem sangue real dentro daqueles caminhos, a Ymir, que tá ali quase sem olhar, só seguindo quase como um boneco, um fantoche pra cá e pra lá, como mandam que ela faça, ela só obedece, a princípio, quem tem sangue real. Esse seria o Zeke, sem nenhum veto, sem nenhuma trava, acabou, porque agora eles podem, se quiserem, fazer guerra, o que não é a intenção inicial, pelo menos, do Zeke. Algumas pessoas perguntaram como que a Ymir da tropa, ela conseguiu estar naqueles mesmos caminhos no momento em que ela renasceu. Tem gente que esqueceu dessa cena, mas a Ymir da tropa foi transformada em titã irracional, foi ela que engoliu ali, inclusive, o irmão do porco, Marcel Galliard, pegou o titã mandíbula, e a representação desse renascimento dela voltando da humanidade, foi dentro dos caminhos, ela sentada, sem roupa, numa terra cheia de areia, um céu lindo estrelado, os caminhos passando justamente em cima dela, caminhos geodianos, caminhos que se vinculam numa única coordenada, e ela acessou esses caminhos porque aparentemente é lá que os Eldianos renascem, é lá que eles são reconstruídos. E provavelmente grande parte deles não reteria essas memórias. É um caminho que une todas as existências de Eldianos, mas é um caminho que na coordenada só quem tem sangue real aparentemente consegue controlar. Ou consegue controlar a menininha Ymir Fritz, que faz a coisa toda acontecer. Mas tem muito mistério ainda daqui pra frente. Os próximos episódios vão aprofundar muito nessa questão e eu espero que vocês fiquem bem atentos e voltem nos domingos pra gente discutir e não perder nenhum detalhe. Se quiserem acrescentar qualquer informação, qualquer coisa que pode ajudar a galera a compreender melhor tudo isso, coloquem aqui embaixo. Cuidado com os spoilers, todo mundo, e espero vocês em todos os próximos vídeos. Se quiserem mais vídeos respondendo perguntas pontuais ou não, comentem sempre que eu fico de olho e volto quando puder. Tchau!